O milionário fica chocado com o pedido inusitado da mendiga negra virgem que mudou tudo. Era uma noite pesada, daquelas que parecem roubar até o fôlego. Marina Oliveira, uma jovem de 22 anos, suada e tremendo de frio, entregava cafés em um bar escuro no centro da cidade. A simplicidade do seu uniforme amassado contrastava com os seus sonhos gigantes. Ser arquiteta, construir pontes, mudar o mundo com seus próprios traços. Mas a vida, cruel e impiedosa, dava-lhe só migalhas, e a cada prato servido, o peso da origem humilde sufocava um pouco mais sua alma. Do outro lado do salão, envolto num terno caro que parecia lhe criar uma armadura, estava Rafael Mendes, 28 anos, herdeiro de uma fortuna imensa, dono de olhares fixos que escondiam tempestades. Sua vida perfeita, uma farsa prestes a ruir. A mãe, Cristina, uma mulher fria e implacável, jogava sombras do passado sobre ele. Negócios que tinham que dar certo, alianças que tinha que manter. No fundo, Rafael lutava contra uma solidão quase palpável, um vazio que nem todo o dinheiro do mundo podia preencher. O que ninguém esperava aconteceu, quando Rafael pediu um café, e Marina quase esbarrou nos seus papéis, plantas arquitetônicas de um projeto grandioso. O toque foi estranho, um arrepio estranho, uma conexão quase impossível entre o mundo dela e o dele. As mãos roçaram, os olhos se encontraram. Nesse instante, um silêncio pesado caiu sobre o bar. Barulho do mundo lá fora, mas ali dentro, só aquele choque louco. Rafael, ainda atônito, um sorriso meio torto, e, por impulso, a convidou para um almoço. Marina hesitou, sentiu um nó apertar na garganta. Quem era ela, afinal? Mas algo dentro dela quis aceitar, enfrentar o inesperado. No almoço, os mundos se encontraram em choque. Histórias contadas entre garfadas, revelações soltas como gritos abafados. Marina falou dos prédios imaginados, dos blocos de concreto que a viriam libertar. Rafael falou dos fantasmas da família, da prisão do ouro que o sufocava. As diferenças pareciam muros intransponíveis, mas ali estava uma fagulha, uma esperança explosiva que ninguém soube prever. Só que a aparente calma que criaram desmoronou rápido. Cristina apareceu num evento de gala ao lado do filho e lançou uma lança direta. As origens de Marina, seu jeito simples, sua presença inadequada, tudo virou alvo de cochichos. A mesa de convidados elegantes. O rosto de Marina queimava. As mãos trêmulas buscaram uma saída. Ela sabia o que aquele mundo cruel faria com Rafael se ela permanecesse por perto. Sem olhar para trás, saiu, levando consigo o silêncio carregado da dor e do medo. Rafael, sozinho, mergulhou num abismo sombrio. A ausência dela virou uma ferida que sangrava fundo. O vazio se enraizou no peito. Os dias escureceram em noites intermináveis de desespero. Marina, por sua vez, sentia o peso da decisão esmagar sua alma. Ela se culpava, estava destruindo os dois. Mas a distância não curava nada. Ela sabia que precisava voltar. Precisava pedir desculpas, reafirmar o que sentia. Saiu em busca dele em meio a noites frias e ruas vazias. Quando o encontrou, algo inesperado congelou. O tempo. Rafael estava diferente, firme, uma luz incandescente nos olhos. E então veio: estou pronto para abrir mão de tudo por você. Enquanto planejam enfrentar juntos a ira de Cristina e o futuro incerto, o que parecia um final feliz se torcia em dúvidas, feridas não cicatrizadas e segredos que ainda pendem no ar. Uma proposta de casamento surge, promessa de um novo começo,
Mas o que vem depois? Quais segredos ainda vão assombrar este casal que quebrou todas as regras? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Rafael declarou que estava pronto para abrir mão de tudo por Marina, um silêncio pairou no ar. As palavras que deveriam ser um alívio tornaram-se um fardo. A luz em seus olhos parecia brilhar mais forte, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que poderia apagá-la de vez. Marina estava prestes a responder quando um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera. Um carro em alta velocidade derrapou na esquina, freios rangendo, seguido pelo impacto de um acidente. Rafael e Marina giraram os rostos para a origem do som. O carro, agora parado, estava envolto em uma nuvem de fumaça e vidro quebrado. O coração de Marina disparou enquanto ela corria para o local do acidente. Uma força irresistível. Algo dentro dela dizia que era preciso ajudar. A multidão já se aglomerava em volta do carro. E aos poucos, vislumbres do que acontecia começaram a surgir. Uma mulher de cabelos desgrenhados, de pele pálida e olhos assustados, estava presa ao volante. O motor ainda funcionava, arranhando e fritando uma sinfonia agonizante. Marina sentiu um nó na garganta. Fernando, um amigo do passado, sempre falava sobre como pessoas como elas podiam mudar o mundo. E agora, ali estava uma chance real. Rafael a seguiu, ainda um passo atrás, perguntando, mas sem conseguir articular palavras. Marina se abaixou, puxando a porta do carro, mas estava trancada. Com as mãos trêmulas, ela gritou para a mulher ali dentro, pedindo que não se movesse. De repente, um estrondo, uma explosão. O carro estremeceu e Marina foi arremessada para longe. O mundo girou em torno dela, um borrão de luz e dor. Quando o caos se acalmou, Rafael estava em pé, protegendo-a, com um olhar fixo no fogo que agora devorava o veículo. Mas o que ele viu na fumaça não era apenas o carro. Era uma visão que fez seu coração parar. A mulher no volante era a sua mãe, Cristina. O horror estampado no rosto de Rafael era quase palpável. A mulher que sempre controlou sua vida. Agora estava à mercê de uma situação que ele nunca poderia ter previsto. "Mãe! Mãe!" ele gritou, correndo em direção ao carro em chamas. Mas Marina segurou, seu instinto de proteção se acendendo. "Espere, é perigoso." Ela olhou para ele, sentindo a dor se misturar com a urgência. "Temos que esperar ajuda, precisamos." E nesse momento, enquanto tentava acalmá-lo, algo estalou no ar como um fio prestes a se romper. Rafael se virou para ela, os olhos ardendo de fúria e confusão. "Por que você está aqui? Você não deveria ter aparecido na minha vida. Olha o que você fez." Marina sentiu seu coração despedaçar com cada palavra dele. Um momento de conexão agora era um campo de batalha. Rafael, em vez de perceber que de suas diferenças poderia surgir força, viu apenas a culpa. Os murmúrios da multidão aumentaram.
segredos começaram a ser sussurrados entre os espectadores. O que havia atrás daquela mulher? O que ela poderia ter feito para estar ali naquele momento? Mas a reviravolta não parava por aí. À medida que os bombeiros chegavam, uma figura alta apareceu na multidão. Alguém que Marina nunca imaginaria ver. Era Miguel, seu irmão mais velho, que havia desaparecido anos atrás em uma vida de escolhas erradas. O olhar que eles trocaram era de reconhecimento e horror. Miguel, sussurrando entre dentes, fez um gesto enigmático e suas palavras cortaram a cena. Você foi usada. Rafael assistia a tudo com a respiração suspensa. O caos ao seu redor parecia insignificante, mas a revelação do irmão de Marina estava prestes a complicar. Ainda mais. O amor que surgira entre eles agora estava envolto em mistérios e verdades ocultas. A pequena conexão que tinham começou a se desintegrar em uma teia de segredos. Antes que o bom senso pudesse retornar, o fogo se alastrou e a vida de todos estava prestes a ser virada do avesso. Quem realmente era Marina? O que ela tinha a ver com o que estava acontecendo? E, acima de tudo, o que fazer quando os sentimentos são interligados em um mar de desconfiança e revelações imperdoáveis? Rafael assistia a tudo com a respiração suspensa. O caos ao seu redor parecia insignificante, mas a revelação do irmão de Marina estava prestes a complicar ainda mais. O amor que surgira entre eles agora estava envolto em mistérios e verdades ocultas. O calor da emoção se transformou em um frio intenso, enquanto pensamentos confusos cruzavam sua mente. Miguel? Marina sussurrou, sem acreditar no que via. Um aperto no peito, a confusão a consumindo. Há anos não via o irmão. Ele deveria estar longe, em outra vida. A multidão, antes envolta pela agitação do acidente, parou para observar o drama que se desenrolava diante deles. Todos pareciam estar absorvendo a cena como um filme chocante sem fim. Você não entende. Miguel disse, a voz embargada, mas urgente. Ele olhou para a mãe presa no carro e depois para Marina. Eles não são quem você pensa que são. What? O que isso significa? A voz de Marina tremia. As palavras dele eram como facas, cortando mais fundo do que ela previa. Você foi usada. A família deles está envolvida em coisas que vão muito além de nós. E você, Marina, você é parte disso, mais do que imagina. Miguel gritou, os olhos arderem de uma frenética intensidade. Rafael olhou para ele. Sua mente, um labirinto de dúvidas e incertezas. Do que você está falando? Como eu estaria ligada a isso? O desespero estava tomando conta de Marina, e a ideia de fazer parte de um plano sombrio a aterrorizava. O que Miguel estava insinuando? Antes que alguém pudesse responder, mais um estrondo cortou o ar. A estrutura do carro começou a falhar, e uma chama se alastrou, fazendo os bombeiros correrem em direção ao incêndio. A mulher dentro, cúmplice de segredos, estava prestes a sofrer uma transformação. Porém, o que Miguel sabia, que flutuava entre eles como uma sombra, ainda não era revelado. Rafael, precisamos sair daqui, Marina exclamou, o terror transparecendo no olhar dele. A situação está se tornando insustentável. Temos que ajudar sua mãe. Os braços dele a seguraram com fervor, mas ele não sabia o que fazer. Mas como? Ela é a razão de todos os meus problemas. A confusão, o todo não soube como lidar com seus sentimentos. O aperto que sentia no coração se tornara um grito silencioso. Tons de sirenes se aproximavam, se misturando com a fumaça no ar.
O olhar de Rafael se fixou mais uma vez em Miguel. Você realmente acha que isso é só um acidente? Que a vida dela é irrelevante? Ela está presa em algo que pode nos arruinar. Mãe! O grito ecoou nas ruas, ressonando, com o pânico que crescia. Nesse instante, a mulher, através do vidro queimado, virou a cabeça na direção do filho. A expressão de Cristina, que antes era de uma senhora altiva, agora transparecia fragilidade. Algo que ele nunca havia visto. A dor e o medo cruzaram seu olhar como se uma cortina de mistério se abrisse. Então, em um momento surreal, ela pronunciou: Rafael, você precisa saber a verdade sobre seu pai. O mundo parou. A verdade que poderia mudar tudo. O olhar de Marina encontrou o de Miguel. E antes que pudesse perguntar, as palavras de Cristina cortaram a atmosfera de tensão. Ele nunca foi quem você e sua mãe pensaram que ele era. Meu amor por ele foi uma fachada. Eu me envolvi em tudo isso e você não. Imaginaria o que fiz para proteger você. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todos os segredos, todas as promessas, tudo desmoronando como as chamas que consumiam o carro. Não! Isso não pode ser verdade! O grito ressoou, mais uma vez ecoando no ar poluído pela fumaça. E com uma explosão tremente, o carro finalmente cedeu à força do fogo. Um clarão ofuscou o cenário. Rafael, Marina e Miguel foram lançados para trás, caindo à mercê do desespero. Enquanto tentavam se recompor, alguém gritou. Ela não estava sozinha no acidente. A multidão murmurou, enquanto preocupações se espalhavam como um incêndio. O vínculo que uniu Rafael e Marina agora estava ameaçado, cheio de dúvidas, desconfianças e uma verdade ainda por vir. O que mais não sabiam? Com uma reviravolta chocante, pairando no ar, o futuro deles nunca parecera tão incerto. O fogo rugiu, engolindo o carrinho de Cristina com uma força voraz. Rafael caiu, estonteado, e enquanto tentava se levantar, a fumaça invadia seus pulmões. O cheiro de queimado era insuportável. Marina, de pé, com o coração disparado, viu a cena como um filme em câmera lenta. O caos ao redor parecia distorcido, mas Miguel, seu irmão, estava ali, e algo em seu olhar a fez sentir um frio na espinha. Miguel, o que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, os olhos arregalados, sem saber se queria acreditar nas palavras dele. O pânico estava em cada célula do corpo dela. O que Miguel sabia que poderia mudar tudo? Eu preciso que você me ouça, Marina. Miguel implorou, pegando a mão dela com força. Você não tem ideia do que essa família realmente representa. Você está mais perto do perigo do que jamais sonhou. Ela queria gritar, queria correr para longe daquele pesadelo. Mas as palavras dele a paralisavam. O olhar de Rafael, angustiado, se prendeu em Miguel. O que você sabe, cara? O que está acontecendo aqui? Miguel hesitou. O fogo estourou e as chamas ameaçavam devorar tudo ao redor. A sua mãe nisso tudo, ela não é apenas uma bela fachada. Ele olhou para o carro em chamas, os olhos escuros refletindo a luz do incêndio. Ela está envolvida em algo muito mais profundo. Não posso explicar agora, mas você precisa entender que nem tudo é o que parece. Imediatamente a mulher no carro, Cristina, gritou. Rafael, você precisa saber a verdade. O seu pai, ele estava envolvido em coisas terríveis e eu fiz coisas para proteger você. A voz dela carregava uma fragilidade que Rafael nunca havia ouvido antes, um eco de uma verdade oculta. As palavras de Cristina cortaram o ar,
um grito desesperado de alguém que sempre se mostrava forte e controladora. O choque derrubou Rafael. Ele não sabia se acreditava, mas sabia que precisava saber mais. A vida que pensava conhecer era um castelo de cartas prestes a desmoronar. "Qual é a verdade, mãe?" Rafael gritou com toda a força. Foi então que um novo som interrompeu tudo. Um barulho de motor se aproximando, persistente, estrondoso, cortou a tensão. A multidão se afastou, para dar espaço a um carro preto que chegou em alta velocidade, seus pneus rangendo e deixaram uma nuvem de poeira atrás. "O que é isso?" Marina se virou, a inquietação subindo pelo corpo. O veículo parou abruptamente e uma figura usando um terno escuro saltou para fora. Era uma mulher, conhecida e ao mesmo tempo estranha. "O que vocês estão fazendo aqui?" ela gritou. Seus olhos estavam cheios de nervosismo. "Quem é você?" Rafael perguntou, a frustração tingindo cada palavra. "Sou eu, Renata, precisamos falar. Não podemos deixar que isso chegue aos outros." A mulher olhou para a multidão, como se esperasse que alguém a ouvisse. "A verdade sobre sua família é muito mais complexa. O seu pai estava em perigo, e agora vocês também estão. Temos que ir agora." A tensão no ar aumentou. Miguel olhou para Marina e a expressão que se trocou entre eles era de pura incredulidade. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou. Renata se virou para Miguel, um sorriso triste no rosto. "Você também não está a salvo, Miguel. A culpa que você carrega agora vai se revelar e não vai ser bonito." Marina sentiu um nó na garganta. O mundo parecia girar, tudo desmoronando ao redor dela. O fogo High-Tension ao fundo abafava o seu entendimento. "O que você sabe que não está me contando?" ela exigiu. O desespero vibrando em sua voz. Mas Renata apenas olhou para as chamas, o semblante carregado de uma dor que se dividia entre eles. "A resposta para tudo isso está nas suas mãos. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais." O carro em chamas iluminava. A cena e o peso da verdade parecia sufocante. Um misto de perguntas e receios formava um turbilhão nas mentes de todos. E em meio ao caos, uma forma de esperança se desenhava nas sombras mortais. Então, o que viria a seguir? O que mais havia sobrou nessa teia de segredos indesejados? E como esses 5 estariam ligados a um destino tão sombrio? As dúvidas pairavam, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto e perigoso. O fogo rugiu, engolindo o carro de Cristina com uma força voraz. Rafael caiu, estonteado, e enquanto tentava se levantar, a fumaça invadia seus pulmões. O cheiro de queimado era insuportável. Marina, de pé, com o coração disparado, assistia à cena como um filme em câmera lenta. O caos ao redor parecia distorcido, mas Miguel, seu irmão, estava ali, e algo em seu olhar despertava um frio na espinha. "Miguel, o que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, os olhos arregalados. O medo a consumia. O que Miguel sabia que poderia mudar tudo? O que havia naquela família que ela não tinha percebido? "Eu preciso que você me ouça, Marina." Miguel implorou, segurando a mão dela com força. "Você não tem ideia do que essa família realmente representa. Você está mais perto do perigo do que imagina." Ela queria gritar, queria correr para longe daquela realidade distorcida, mas as palavras dele a paralisavam. O olhar de Rafael, angustiado, se fixou em Miguel. "O que você sabe, cara? O que está acontecendo aqui?"
Miguel hesitou. As chamas iluminavam seu rosto. Mãe, ela não é só uma mulher preocupada. Ela está envolvida em algo muito mais profundo. E você, Marina? Você faz parte disso de uma maneira que você nem sonha. Nessa hora, um novo som ecoou ao longe. Um motor em alta velocidade, cortando o ar como uma faca. Marina virou a cabeça, confusa e assustada. Antes que pudesse entender, um carro preto parou abruptamente. Uma mulher conhecida, com um semblante tenso, saltou. O que vocês estão fazendo aqui? Precisamos sair agora. Quem é você? Rafael gritou, sua voz misturada a pânico e indignação. Renata! É uma longa história. A verdade sobre sua família está em perigo. Precisamos ir. Não podemos deixar que isso chegue aos outros. Uma onda de desespero pulou no peito de Marina. O que estava acontecendo? A vida dela, que parecia tão complexa, agora se tornava um labirinto. Miguel, o que ela quer dizer com isso? Marina perguntou, sua mente rodando. Renata tinha uma urgência em seus olhos. Marina, você precisa entender. Miguel começou, mas a voz de Renata cortou o ar tenso. Ele pode estar certo, Miguel. Quando você esteve fora, a sua vida não estava só errada. Tudo o que aconteceu remonta a anos, e isso a envolve. As palavras de Renata eram como um tapa na cara. Rafael e Marina trocaram um olhar apavorado. O carro em chamas atrás deles parecia ter se transformado numa metáfora da vida deles. Queimavam segredos e promessas ali. O que você quer dizer com a envolve? Rafael perguntou, a voz embargada. Marina, você não é só uma garçonete sonhadora. Existe algo em você que a Liga quer. A sua origem é tudo ligado ao passado do seu pai. Marina sentiu a respiração falhar. Papai? As peças finalmente começam a se ajustar. Como isso é possível? Mas Renata apenas olhou o incêndio. Se você não sair imediatamente, todos estarão em perigo. A verdade é que o seu pai, ele não morreu. Ele está vivo e ele pode ser a chave para aquilo que a Liga está tramando. E como um trovão, a revelação caiu sobre eles. O passado de Marina a trouxe para o presente de forma devastadora. Um tanque de segredos começava a transbordar. O grito de Cristina interrompeu seus pensamentos. Rafael, você precisa saber. Suas palavras eram quase inaudíveis entre o barulho da sirene se aproximando. Eu fiz o que precisava para protegê-lo. Essa verdade, ela vai acabar com tudo. Que verdade? O tom de Rafael era agora de desespero. A multidão começava a se agitar. Cada pedaço de informação parecia um quebra-cabeça sem solução. As chamas do veículo refletiam a intensidade e o desespero em seus olhos. Enquanto eles aguardavam uma resposta, um silêncio sufocante tomou conta do ar. E a pergunta pairou. Tudo o que acreditavam estar seguro estava, na verdade, em ruínas. E o que viria agora? A força crescente da realidade estava prestes a derrubá-los. O fogo rugia, engolindo o carro de Cristina com uma força voraz. Rafael caiu, estonteado, e enquanto tentava se levantar, a fumaça invadia seus pulmões. O cheiro de queimado era insuportável. Marina, de pé, com o coração disparado, assistia à cena como um filme em câmera lenta. O caos ao redor parecia distorcido. Mas Miguel, seu irmão, estava ali. E algo em seu olhar despertava um frio na espinha. Miguel, o que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. O medo a consumia. O que Miguel sabia que poderia mudar tudo? O que havia naquela família que ela não tinha percebido? Eu preciso que você me ouça, Marina. Miguel implorou, segurando a mão dela com força.
Você não tem ideia do que essa família realmente representa. Você está mais perto do perigo do que imagina. Ela queria gritar. Queria correr para longe daquela realidade distorcida. Mas as palavras dele a paralisavam. O olhar de Rafael, angustiado, se fixou em Miguel. O que você sabe, cara? O que está acontecendo aqui? Miguel hesitou. As chamas iluminavam seu rosto. A sua mãe, ela não é só uma mulher preocupada. Ela está envolvida em algo muito mais profundo. E você, Marina, você faz parte disso de uma maneira que você nem sonha. Nessa hora, um novo som ecoou ao longe. Um motor em alta velocidade, cortando o ar como uma faca. Marina virou a cabeça, confusa e assustada. Antes que pudesse entender, um carro preto parou abruptamente. Uma mulher conhecida, com um semblante tenso, saltou. "O que vocês estão fazendo aqui? Precisamos sair agora!" "Quem é você?" Rafael gritou, sua voz misturada a pânico e indignação. "Renata, é uma longa história. A verdade sobre sua família está em perigo. Precisamos ir. Não podemos deixar que isso chegue aos outros." Uma onda de desespero pulou no peito de Marina. O que estava acontecendo? A vida dela, que parecia tão complexa, agora se tornava um labirinto. "Miguel, o que ela quer dizer com isso?" Marina perguntou, sua mente rodando. Renata tinha uma urgência em seus olhos. "Marina, você precisa entender", Miguel começou. Mas a voz de Renata cortou o ar tenso. "Ele pode estar certo, Miguel. Quando você esteve fora, a sua vida não estava só errada. Tudo o que aconteceu remonta a anos, e isso a envolve." As palavras de Renata eram como um tapa na cara. Rafael e Marina trocaram um olhar apavorado. O carro em chamas atrás deles parecia ter se transformado numa metáfora da vida deles. Queimavam segredos e promessas ali. "O que você quer dizer com a envolve?" Rafael perguntou, a voz embargada. "Marina, você não é só uma garçonete sonhadora. Existe algo em você que a Liga quer. A sua origem é tudo ligado ao passado do seu pai." Marina sentiu a respiração falhar. "Papai, as peças finalmente começam a se ajustar. Como isso é possível?" Mas Renata apenas olhou o incêndio. "Se você não sair imediatamente, todos estarão em perigo. A verdade é que o seu pai, ele não morreu. Ele está vivo. E ele pode ser a chave para aquilo que a Liga está tramando." E como um trovão, a revelação caiu sobre eles. O passado de Marina trouxe para o presente de forma devastadora. Um tanque de segredos começava a transbordar. O grito de Cristina interrompeu seus pensamentos. "Rafael, você precisa saber." Suas palavras eram quase inaudíveis entre o barulho da sirene se aproximando. "Eu fiz o que precisava para protegê-lo, mas essa verdade, ela vai acabar com tudo." "Que verdade?" O tom de Rafael era agora de desespero. A multidão começava a se agitar. Cada pedaço de informação parecia um quebra-cabeça sem solução. As chamas do veículo refletiam a intensidade e o desespero em seus olhos, enquanto aguardavam uma resposta. O fogo rugia atrás deles, mas agora uma sombra pairava sobre aquela confusão. Foi então que Renata, com um olhar sombrio, virou-se e revelou: "Cristina não é quem você pensa que é." O silêncio caiu como uma bomba. Todos se viraram para Renata confusos. "O que você quer dizer?" Miguel disparou. "Ela é sua mãe. Ela é a líder da Liga. E o que ela está fazendo aqui, tudo isso é uma armadilha para controlar você, Rafael. E você, Marina." Renata completou, a voz embargada pelo peso da verdade pesada que ecoava na noite. "Seu pai a traía, e ela fez de tudo para protegê-lo. E a você. Mas agora ela precisa de você para finalizar o plano." Rafael ficou paralisado, as palavras de Renata cortando fundo. Tudo o que conhecia
Tudo o que sentia estava desmoronando ao seu redor. Como sua mãe poderia ser uma traidora? Não, não pode ser verdade. Rafael finalmente gritou, seu coração batendo descontroladamente. Ele olhou para Cristina, que estava ali presa, entre a fumaça e o fogo. Mas o olhar dela era diferente agora. Não havia desespero, havia algo mais. Rafael! Cristina gritou, chorando. Agora. Eu sempre fiz o melhor por você. Mas já estava tarde. A confiança se foi, e os rostos de todos estavam manchados pela insegurança. E sem mais tempo para entender, o carro explodiu. Um clarão iluminando a noite, enquanto todos foram jogados para trás, o eco da explosão ressoando por muito mais tempo. Marina se levantou atordoada, a visão nublada. O que estava acontecendo? E agora, com os segredos estraçalhados, o que mais teria para ser descoberto? O futuro se tornara um verdadeiro labirinto de incertezas bem na sua frente. O fogo rugiu com um estrondo, e a explosão fez o chão tremer. Marina se levantou atordoada, tentando entender o que tinha acontecido. O caos a rodeava. A fumaça subia para o céu escuro e as chamas dançavam, refletindo. O pânico em seu coração. Rafael e Miguel estavam próximos, cada um preso em seus próprios pensamentos. Mas a forma como se olhavam mostrava que um abismo se abria entre eles. Não, isso não pode estar acontecendo. Mãe! Rafael gritou, ainda aturdido. Ele estava tentando se aproximar do carro que queimava, mas Marina o agarrou pelo braço, a urgência e o medo pulsando entre eles. Rafael, não! É uma armadilha! Você não vê? Precisamos sair daqui. A voz dela estava embargada. O terrível foco sobre Cristina parecia cada vez mais distante e aterrador. Mas, em meio a todas as confusões de sentimentos e gritos, um murmúrio se espalhou entre a multidão que assistia ao horror. Olhem, o que é isso? Uma pessoa apontou para o lado oposto. Marina virou-se e, o que viu, a fez gelar. Uma figura alta, envolta em um manto negro, estava se aproximando do cenário em chamas. Os olhos da pessoa brilhavam numa intensidade assustadora. Era difícil discernir quem ou o que era, mas a presença emanava uma aura de poder e mistério. Quem é você? Miguel gritou, a voz firme, mas havia um leve tremor de medo. A figura parou bem no meio da multidão, sem olhar para ninguém, apenas encarando o carro em chamas. Ela não está sozinha. A voz era profunda, ecoando como um sussurro nas cabeças de todos. A sombra não veio apenas para destruir, mas para revelar. O que está escondido deve ser iluminado. O coração de Marina disparou. O que aquilo significava? O olhar de Rafael fixou-se na figura, desconfiado. Mas, ao mesmo tempo, intrigado. Os murmúrios da multidão tornaram-se cada vez mais agitados. Havia uma tensão palpável no ar, algo que não estava certo. Vocês pensaram que tudo o que ocorreu era acaso? A voz ressoou novamente. A verdade está atrás das chamas e de quem as acendeu. Marina se agachou involuntariamente, um frio correndo pela coluna. Um detalhe peculiar a incomodou. Ela sentia que conhecia essa presença, como se estivesse presa em um eco de lembranças esquecidas. O que era isso? E então, um movimento no carro em chamas. Algo se mexeu. Marina não acreditou em seus olhos. Uma mão apareceu, coberta de fuligem e sangue, pressionando para fora. Era Cristina. Rafael, me ajude! A voz dela estava fraca, mas ainda assim brotava de uma força desesperada. Marina olhou para Miguel, a confusão tomando conta. O que está acontecendo? Por que ela está ali? A angústia estava em seu tom. Miguel parecia estar em choque, seus olhos se estreitando, como se tentasse juntar peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. É uma armadilha, Marina.
Eles querem uma troca, um sacrifício. A revelação de Miguel cortou a tensão no ar mais do que qualquer chamas ao seu redor. A troca do quê? Rafael perguntou, a voz tremendo. Ele parecia mais perdido do que nunca, lutando entre o amor por sua mãe e os segredos que a cercavam. Mas então, a figura no manto negro deu um passo à frente. A intensidade de seu olhar à distância ainda mais penetrante. Marina, a verdade é que você carrega mais do que apenas um legado. Você é a chave para o renascimento da sombra. A frase ecoou como um trovão nas cabeças deles. O que isso significava? Uma pressão crescente empurrou todos para trás, enquanto as labaredas dançavam, como se o próprio incêndio estivesse em estado de agitação. A multidão respirou fundo, o murmúrio agora transformado em um coro de espanto. O que mais havia por trás disso tudo? Entre segredos, armadilhas e um poder ainda não revelado, as vidas de Marina, Rafael e Miguel ameaçavam torcer de forma irreversível. As chamas atrás deles eram apenas um prenúncio de que o que viria a seguir mudaria tudo. E quem era de fato a tal sombra? Cada um ali sabia que o futuro não seria mais o mesmo. E enquanto o mundo, ao redor, se desenrolava em caos, um pensamento fixou-se na mente de Marina. Ela não estava apenas lutando por amor, mas por algo muito maior. Algo que poderia consumir ou salvar a todos. O fogo rugia com um estrondo e a explosão fez o chão tremer. Marina se levantou atordoada, tentando entender o que tinha acontecido. O caos a rodeava. A fumaça subia para o céu escuro e as chamas dançavam, refletindo o pânico em seu coração. Rafael e Miguel estavam próximos, cada um preso em seus próprios pensamentos, mas a forma como se olhavam mostrava que um abismo se abria entre eles. Não, isso não pode estar acontecendo. Mãe! Rafael gritou, ainda aturdido. Ele estava tentando se aproximar do carro que queimava, mas Marina o agarrou pelo braço. A urgência e o medo pulsando entre eles. Rafael, não! É uma armadilha, você não vê? Precisamos sair daqui! A voz dela estava embargada. O terrível foco sobre Cristina parecia cada vez mais distante e aterrador. Mas em meio a todas as confusões de sentimentos e gritos, um murmúrio se espalhou entre a multidão, que assistia ao horror. Olhem, o que é isso? Uma pessoa apontou para o lado oposto. Marina virou-se, e o que viu a fez gelar. Uma figura alta, envolta em um manto negro, estava se aproximando do cenário em chamas. Os olhos da pessoa brilhavam numa intensidade assustadora. Era difícil discernir quem ou o que era, mas a presença emanava uma aura de poder e mistério. Quem é você? Miguel gritou, a voz firme, mas havia um leve tremor de medo. A figura parou bem no meio da multidão, sem olhar para ninguém, apenas encarando o carro em chamas. Ela não está sozinha. A voz era profunda, ecoando como um sussurro nas cabeças de todos. A sombra não veio apenas para destruir, mas para revelar. O que está escondido deve ser iluminado. O coração de Marina disparou. O que aquilo significava? O olhar de Rafael fixou-se na figura, desconfiado, mas ao mesmo tempo intrigado. Os murmúrios da multidão tornaram-se cada vez mais agitados. Havia uma tensão palpável no ar, algo que não estava certo. Vocês pensaram que tudo o que ocorreu era acaso? A voz ressoou novamente. A verdade está atrás das chamas e de quem acendeu. Marina se agachou involuntariamente, um frio correndo pela coluna. Um detalhe peculiar a incomodou. Ela sentia que conhecia essa presença, como se estivesse presa em um eco de lembranças esquecidas. O que era isso? E então, um movimento no carro em chamas. Algo se mexeu.
Marina não acreditou em seus olhos. Uma mão apareceu, coberta de fuligem e sangue, pressionando para fora. Era Cristina. Rafael, me ajude! A voz dela estava fraca, mas ainda assim brotava de uma força desesperada. Marina olhou para Miguel, a confusão tomando conta. O que está acontecendo? Por que ela está ali? A angústia estava em seu tom. Miguel parecia estar em choque, seus olhos se estreitando, como se tentasse juntar peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. É uma armadilha, Marina. Eles querem uma troca, um sacrifício. A revelação de Miguel cortou a tensão no ar mais do que qualquer chamas ao seu redor. A troca do quê? Rafael perguntou, a voz tremendo. Ele parecia mais perdido do que nunca, lutando entre o amor por sua mãe e os segredos que a cercavam. Mas então, a figura no manto negro deu um passo à frente. A intensidade de seu olhar à distância ainda mais penetrante. Marina, a verdade é que você carrega mais do que apenas um legado. Você é a chave para o renascimento da sombra. A frase ecoou como um trovão nas cabeças deles. O que isso significava? Uma pressão crescente empurrou todos para trás, enquanto as labaredas dançavam, como se o próprio incêndio estivesse em estado de agitação. A multidão respirou fundo, o murmúrio agora transformado em um coro de espanto. O que mais havia por trás disso tudo? Entre segredos, armadilhas e um poder ainda não revelado, as vibras de Marina, Rafael e Miguel ameaçavam torcer de forma irreversível. As chamas atrás deles eram apenas um prenúncio de que o que viria a seguir mudaria tudo. E quem era, de fato, a tal sombra? Cada um ali sabia que o futuro não seria mais o mesmo. E enquanto o mundo ao redor se desenrolava em caos, um pensamento fixou-se na mente de Marina. Ela não estava apenas lutando por amor, mas por algo muito maior. Algo que poderia consumir ou salvar a todos. Desesperada, Marina virou-se para Rafael e Miguel. Precisamos entender isso. E foi então que, no meio do tumulto, a figura mística deu um passo à frente e, com um gesto dramático, levantou a mão, revelando um objeto brilhante. Um medalhão que emanava uma luz pulsante, como se estivesse vivo. Este é o único meio, disse a figura enquanto a multidão parou, hipnotizada. A chave para a verdade. Mas antes que pudessem processar, o chão tremeu sob eles, e uma fissura enorme se abriu, separando Rafael de sua mãe, que ainda lutava para sair do carro. O caos se instaurou, pessoas gritando, empurradas pela força que brotava do chão, e um fedor de fumaça que entorpecia o ar. Rafael, com um olhar fixo em sua mãe, gritou, Cristina! Mas a figura só observava com uma expressão séria, como se estivesse assistindo a um ritual. Rafael, não! Marina tentou agarrá-lo, mas o pânico o consumia. Era uma corrida contra o tempo. Enquanto Cristina se debatia, uma sombra crescia e engolia a luz ao redor. No mesmo instante, o medalhão começou a vibrar intensamente nas mãos da figura. E com isso, as paredes da realidade pareciam desmoronar. Se você não fizer isso agora, não haverá como voltar. A voz ecoou e, em um movimento súbito, a figura estendeu o medalhão para Marina, como se a escolha estivesse em suas mãos. A sombra se levantará ou você perderá todos que ama. Marina hesitou, o peso da decisão a esmagando. O destino de sua vida e a de todos ao seu redor estavam prestes a mudar para sempre. E em um momento decisivo, tudo o que eles conheciam estava prestes a ser conturbado. A linha entre amigo e inimigo se tornaria cada vez mais tênue,
enquanto a sombra esperava por sua hora de reivindicar o que era dela. O que ela faria? O que realmente estava em jogo? As chamas não eram a única coisa que queimava. Era o próprio poder do destino em suas mãos, mais forte e mais aterrorizante do que jamais imaginou. E o futuro? Agora estava mergulhado na incerteza e na escuridão chamada sombra. O chão tremia sob os pés de Marina. O medalhão piscava, pulsando com uma luz intensa em sua mão, enquanto a figura misteriosa a encarava com um olhar ardente. Cada batida do coração de Rafael ecoava como uma explosão dentro de sua mente. Ele não sabia se corria para ajudar a mãe ou se ficava parado, preso ao terror de tudo o que estava acontecendo. "Marina, agora!" gritou Renata, impelindo-a a um movimento desesperado. A sombra não espera. Antes que Marina pudesse decidir, uma nova onda de calor emanou do carro em chamas. Foi como se o próprio ar tivesse pegado fogo. O calor a envolveu, quase a sufocando. E então, algo mudou. O mundo ao redor dela pareceu parar. Uma sombra se projetou em seu coração. O que estava prestes a acontecer a deixava com pânico profundo. E então, sem aviso, a mão de Cristina se ergueu do carro e algo completamente inesperado aconteceu. Ela sorriu. Um sorriso frio e manipulador que não parecia a mãe que Rafael conhecia. "Me ajude, filho." A voz dela não tinha nada de apelo desesperado, mas soava cheia de algo que ninguém ali entendia. O que era aquele olhar? O que se escondia por trás daquela fachada frágil? Os gritos da multidão ecoavam, mas tudo parecia distante. Marina sentiu a besta que despertava dentro dela. Qualquer dúvida que ainda existisse se desfez na fumaça, enquanto o medalhão em suas mãos começou a brilhar mais intensamente. Cristina então olhou diretamente para Marina. "Você não sabe, garota. Não sabe o que você realmente é." A revelação a deixou paralisada. O que ela queria dizer? Como assim? Ela encarava como se soubesse de um segredo que poderia quebrar todas as regras. E em um movimento rápido, a sombra que envolvia a figura misteriosa inchou. De repente, o vento soprou ferozmente e o céu começou a escurecer. Uma espécie de energia cruzou o espaço entre eles, fazendo com que os cabelos de Marina se arrepiassem. O que estava acontecendo? A figura ergueu o medalhão mais uma vez, agora acelerando seu brilho. "Marina!" Miguel gritou, a urgência e a preocupação estampadas em seu rosto. "Você precisa parar isso. Não deixe que ela tome conta de você." Rafael ainda olhava para a mãe, perdido entre o amor e o medo. Ele não a reconhecia mais. Então, a figura no manto negro deu um passo à frente, erguendo o medalhão para o céu. "A sombra precisa de um sacrifício, e você essencialmente é a chave, Marina." O eco da declaração reverberou como um grito em meio a gritos e sussurros da multidão. O choque a atingiu como um golpe. Um tirano que viveu nas sombras, um jogo de poder que ultrapassava gerações. Todos estavam em perigo, mas de repente, uma parte dela começou a entender. A necessidade de se conectar, de se libertar do peso que carregava. Mas a que custo? E em um instante, o medalhão se desprendeu de suas mãos, voando em direção a Cristina. O brilho se intensificou, e quando atingiu sua mãe, a luz explodiu como uma supernova. Todos foram forçados a fechar os olhos. O que era um momento de esperança se transformou em uma demanda brutal de sacrifício e poder. Quando abriram os olhos, Cristina estava de pé, um espectro de seu eu anterior, mas com uma verdade sombria pulsando em sua essência. "Obrigado, minha filha. Agora sou livre."
As palavras pareciam sair de um ser diferente, como se um espírito maligno tivesse tomado o lugar da mulher que Rafael amava. Você foi a única que acreditou no meu plano. O coração de Marina despencou. Não. O que você fez? O choque e a traição a consumiram. A mãe não era apenas uma scammer. Era uma vilã. Rafael, com os olhos arregalados de horror, se virou para ela. Você sabia disso? Você sabia sobre isso tudo? Não, não pode ser. Marina gritou, a voz misturando-se ao mar de confusão e dor. O que significava aquilo? Quem realmente era a mulher que tinha se apresentado como mãe dele? O que isso significava para os dois? E enquanto a confusão se instalava e a sombra se estelia como fumaça de fogo, o que estava escondido nas profundezas da mente de Marina começou a emergir. Uma verdade que nunca imaginou que a conectava a Cristina. Algo que mudaria suas vidas para sempre. Você é mais do que pensa. E a verdade que guarda tem um poder que nem você sabe. As palavras dela pairavam no ar, pesadas e cheias de consequências. O que estava por trás de tudo isso? A resposta estava mais perto do que se imaginava, e um destino muito maior parecia ansioso para ser revelado. O futuro se tornava ainda mais aterrador. O que essa nova realidade significava para eles? E o que mais poderia habitar as sombras? O fogo rugiu, engolindo o carro de Cristina com uma força voraz. Enquanto as chamas estouravam, um sentimento de desespero tomou conta do coração de Marina. A figura envolta em sombras olhava para ela. Uma intensidade quase palpável emanando daquela presença. Rafael estava paralisado, seu olhar fixo em sua mãe presa às chamas, e o pânico fazia seus olhos brilharem. Mãe, o que você fez? O horror se transformava em raiva, e Marina sentia o calor da emoção fervendo dentro dela. Rafael, gritou Marina, agindo com instinto. Precisamos sair. Isso é uma armadilha. Mas enquanto eles lutavam contra a confusão, Cristina sorriu. Um sorriso que congelou o tempo. Obrigada, minha filha. Agora eu sou livre. As palavras soaram tão frias que cortaram o ar como facas. O semblante que uma vez representou amor, agora era um abismo sombrio. Marina respirou fundo. Você não é minha mãe. O que você se tornou? O coração pulsava fora do peito. O que estava se desenrolando ali parecia mais uma cena de pesadelo do que a realidade. Rafael, agora em um turbilhão de emoções, gritou: Você vai pagar por isso, mãe. Mas as chamas se intensificavam e agora não havia mais como voltar atrás. Marina olhou para o medalhão nas mãos da figura, a luz pulsando com uma força que prometia algo muito maior. Marina, é você que deve decidir. A figura ergueu a mão, o brilho do medalhão parecendo dançar no ritmo das suas emoções. O tempo parecia estar escorrendo entre os dedos dela. E o que poderia ter sido um momento de união, agora virou uma batalha interna. E então, sem pensar, ela se lançou na frente de Rafael. Pare, não a machuque. A conexão entre eles agora se tornava mais forte. A única maneira de parar isso é lançando a verdade ao mundo e não pelas sombras. Uma fenda se abriu no chão e a sombra parecia agitar-se, o medo crescendo sob seus pés, mas algo dentro dela pulsava mais forte. Nessa fraqueza surgiu uma força. Não deixarei que isso nos consuma. Com um grito, Marina ergueu o medalhão em direção a Cristina. Já chega! A luz não pode ser apagada. E com essas palavras, lançou a verdade para a mãe.
A luz do medalhão iluminou a escuridão dentro da mulher que por tanto tempo a manipulara. Cristina recuou e o brilho a envolveu, forçando-a a confrontar o que havia se tornado. As chamas ao redor começaram a baixar e uma nova sensação começou a encher o ar. A verdade dela também era a verdade de Rafael. Ele a olhou, lágrimas brotando dos olhos. Mãe, você ainda pode voltar. Um silêncio pairou e a tensão diminuiu. As chamas, que outrora eram vorazes, agora pareciam apenas uma luz suave, quase como uma promessa. O grito de Cristina ressoou enquanto a mulher começava a se livrar do que não era mais parte dela, e a luz finalmente expelia a sombra. Eu fui tola, Cristina sussurrou, sua figura se tornando uma imagem mais familiar. O amor e a dor misturavam-se agora. Eu pensei que poderia protegê-los, mas só trouxe destruição. Marina e Rafael se entreolharam, um novo entendimento surgindo entre eles. A luz que emanava do medalhão agora era calorosa, como um abraço reconfortante. E nesse exato momento, a figura envolta em sombras se desfez, como uma vela quase apagando. No ar, uma nova energia começava a se formar, permitindo que eles sentissem a conexão verdadeira entre eles. O que acontecerá agora? Miguel perguntou, observando a nova atmosfera ao redor. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, Marina se sentiu livre. Rafael olhou para os olhos de Marina, um brilho de determinação. Agora, podemos reconstruir o que foi quebrado. Temos um novo começo. Mas a realidade ainda carregava segredos. O que mais haveria por trás das sombras que se dispersaram? Sabendo que não eram apenas um casal, mas verdadeiros guerreiros em busca de verdade, começaram a caminhar juntos, de mãos dadas. E enquanto o amanhecer despontava no horizonte, algo profundo ecoou em suas mentes. Nem tudo estava resolvido. Verdades ainda não reveladas esperavam, mas juntos estavam, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. E agora é sua vez de fazer parte dessa jornada incrível. Se você está aqui e quer continuar a receber histórias explosivas, não espere. Se inscreva imediatamente no canal. É essencial para você não perder nada. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Deixe sua marca. Queremos saber o que você achou desse desfecho inesperado. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Estamos ansiosos para ouvir você. E mais, não fique só aqui. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa aventura.